Oi, gente! E aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Direito ao Ponto, onde o seu direito é o alvo. Hoje, de um jeito bem diferente, porque eu testei positivo para o Covid-19, estou em isolamento, em fase de recuperação, mas como vocês podem ver, estou bem, graças a Deus. Os sintomas, né, são chatinhos, mas são leves, e isso é muito bom. O tema de hoje, gente, é corte de energia. Será que existe prazo? Será que tem regulamentação para que esse corte ele seja feito? E como é que prazo é esse? Que regulamentação é essa? Onde eu encontro? Como resolver se eu tiver minha conta de luz cortada, ou melhor, meu fornecimento de luz cortado e esse corte foi indevido, enfim. Para tirar essas dúvidas, esclarecer muita coisa para a gente a esse respeito, o Gretal Ponto convidou o doutor Tiago Cadidé, que atua na área civil, direito do consumidor e também no direito empresarial. Se você gostou do tema, já vai curtindo aí e vai comentando e compartilhando também. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto. É um prazer enorme receber o senhor aqui. Muito obrigado, Celane. Prazer enorme estar aqui, é, estar com você e falar sobre direito, sobre a perspectiva de um advogado. Eu sou apaixonado por essa profissão, recomendo para todo mundo e parabenizo muito você pela iniciativa. Sei que muita gente boa já passou por aqui. Para mim é ainda mais honroso estar aqui, ter sido convidado. Então, muito obrigado mesmo por esse momento. Nossa, nós que agradecemos a presença e sua disponibilidade em partilhar seus conhecimentos conosco. Doutor, existe um valor mínimo para que o fornecimento de energia ele seja suspenso, ou seja, ele seja cortado? Um valor, deixa eu só retificar, existe um valor mínimo de contas em aberto para que o corte de energia ele seja feito ou apenas uma conta em aberto já dá esse direito à concessionária de cortar o fornecimento? A suspensão do fornecimento é uma medida que visa, né, estimular o adimplemento do pagamento. Então, com isso, a gente conclui que o fato de ter sido deixado inadimplente, ter sido inadimplente em uma parcela, uma prestação, já é suficiente para o corte de energia. O único requisito que a lei obriga, de uma regra geral, como regra geral, é a notificação do consumidor de que há uma inadimplência. Essa notificação tem que ser feita com pelo menos 15 dias de antecedência, mas apesar de ser uma prática comum das concessionárias de esperarem 2 a 3 meses para fazer o corte, após aquela conta ter vencido, aquela conta que está inadimplente ter sido vencida, a regra é que, havendo uma inadimplência, já é possível, e havendo a notificação, obviamente, já é possível ser feito esse corte, essa suspensão do serviço. Então, a regra é inadimplência, então pode sim ser feito o corte. O senhor falou aí que as concessionárias, elas dão um prazo de 2 meses, 1 mês, 2 meses para cortar, mas no caso, essa é uma política da própria concessionária, não há nenhum respaldo legal, não há nenhuma lei que garanta ao consumidor esse direito, né? De, de ter, por exemplo, um prazo de 30 a 60 dias para que essa luz seja cortada. É isso, doutor? Isso, o prazo é de 15 dias da notificação. A notificação tem que ser com 15 dias de antecedência em relação ao momento do corte. Agora, essa notificação, ela normalmente é feita na própria fatura. E, aliás, essa é a principal forma de notificar. Então, como essa fatura é mensal, havendo a inadimplência de um mês, a notificação vai ser no mês seguinte e, portanto, o corte vai ser feito posterior a isso. Então, no mínimo, daria é, 45, 60 dias para a possibilidade do corte. Entendi, porque o aviso vem na fatura, né? Então, vem na próxima, que já passa, assim, vamos dizer assim, 30 dias, quase, para chegar a outra fatura. Esse Exato. aviso de corte, ele vem na própria conta, como o senhor falou. Mas vamos imaginar que Maria, ela não recebeu a conta de luz. Vamos imaginar que o vento levou para longe, né? Ela foi colocada ali, enganchada no portão dela, mas o vento forte soprou para longe. Maria não recebeu essa conta de luz, que foi um aviso de corte, e ela também se passou.
e de repente ela tem a sua luz cortada. Nessas circunstâncias, o corte de luz ele é indevido? Não necessariamente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a responsabilidade por manter o local para o recebimento de qualquer correspondência é do cidadão. Então, eu tenho a obrigação de manter um lugar devido para receber minhas correspondências no meu endereço. Essa correspondência, sendo, obviamente, que a gente está falando do consumo em uma unidade, em um endereço específico, ela necessariamente tem que ser enviada para esse endereço. Então, a primeira coisa é que não dá para dizer sim ou não nessa essa resposta assim de cara, tem que saber o que é que de fato aconteceu, porque o consumidor precisa, primeiramente, é isso, deixar registrado, deixar o lugar para recebimento de correspondência, qualquer que seja, em perfeitas condições para manter essas correspondências. Além disso, ele tem outras alternativas para ter acesso a essas faturas. Ele pode, por exemplo, pela internet. E hoje, aliás, tem muitas possibilidades, inclusive, de não mais receber papel por questões ambientais, por uma medida das concessionárias, elas enviam a fatura por e-mail, ou essas faturas podem ser consultadas através do site da concessionária. Então, havendo essa pluralidade de alternativas e sendo um pagamento mensal, para que o consumidor demonstre que não teve o recebimento, ele precisa provar esse fato, provar que de fato não chegou nenhuma fatura na conta dele, na residência dele, e que não foi emitida de nenhuma outra possibilidade. Assim, talvez seja meio duro de dizer, mas é uma responsabilidade nossa enquanto consumidor de garantir isso, de ir atrás disso. É algo que, beleza, a gente pode se esquecer, mas é um pagamento mensal. É uma responsabilidade mensal que a gente tem, então a possibilidade de demonstração que a gente não teve acesso a essa fatura é mais difícil. Porém, sendo demonstrado que não houve responsabilidade do consumidor na nesse recebimento, o que realmente foi a responsabilidade da concessionária, aí, e não havendo, portanto, a notificação, aí um corte vai ser, uma suspensão do serviço vai ser indevida. Não necessariamente por não ter chegado a fatura, mas por não ter chegado a notificação de inadimplência. Compreendido, ficou bem claro. Doutor, Júlia chegou no trabalho e percebeu que o seu fornecimento de eletricidade foi cortado. Quando ela foi olhar as contas, ela percebeu que se passou e a conta do mês de novembro não foi paga, mas a de dezembro sim. Ou seja, a conta atual está paga, mas a conta anterior não está do mês anterior. Esse corte de luz foi indevido? Não, não necessariamente também. Não é. Advogado sempre. Advogado e professor, quando a gente faz essa pergunta de direito, qual é a resposta? Depende. Depende. A gente sempre tem que pontuar as diferentes realidades e saber o caso concreto. O que a gente pode adiantar, o que a gente pode falar, é que talvez haja uma confusão em uma regra do direito civil que quando há um pagamento parcelado ou uma prestação parcelada continuada, o, o adimplemento de uma prestação, de uma dessas prestações com a quitação, se eu sou o credor e eu vendi um carro dividido em 10 vezes, recebi 5 vezes, a sexta não recebi, a sétima e a oitava eu dei quitação, nunca fui atrás. Há uma presunção para o direito de que aquela quinta parcela também foi paga, porque eu dei a quitação das parcelas seguintes. Porém, a gente está falando de um valor inteiro que foi parcelado. Aqui a gente está falando de um serviço que é prestado mensalmente e mensalmente remunerado. Dessa forma, a inadimplência de um mês, dos meses seguintes, não cobre a adimplência, na verdade, o pagamento dos meses seguintes não cobre a inadimplência de um mês. De modo que, como é uma sanção, a suspensão do fornecimento é uma sanção de uma medida para estimular o pagamento,
dessa prestação, ela ainda vai estar em aberto, ela ainda vai estar inadimplente, e todas as consequências dessa inadimplência ainda podem recair sobre o consumidor. A inscrição do nome no SPC, a suspensão da energia. Claro que se aí existe na resolução da ANEEL que se a concessionária passa mais de 90 dias para cobrar, desde a data do vencimento daquela fatura que não foi paga, passou-se 90 dias, ela não cobrou e não suspendeu o serviço, a partir do 91º dia, ela já não pode mais suspender por causa daquela fatura. Ela pode tomar as outras medidas, como eu já falei, a inscrição no nome no SPC, o ajuizamento de uma ação de execução ou de cobrança, na verdade. Então, mas a suspensão após 90 dias do vencimento da parcela inadimplente, ela não pode fazer. Então, resumidamente, se ela deixou de pagar e pagou as outras e está dentro dos 90 dias, ela ainda pode ter a conta suspensa. Se passou os 90 dias, aí ela já não pode mais ter a conta suspensa, o fornecimento de energia suspenso. Entendi. Não Então, sei se eu enrolei muito, ficou claro? Ficou claro? eu vou falar aqui para ver se realmente eu entendi o que o senhor falou. Aí a gente Tá, não ficou claro, o senhor clareia. ok. No caso, se ela pode receber a notificação de corte na conta que vem no próximo mês, informando que se ela não pagar a fatura de novembro, ela vai ter o corte, sim, né? Vai ter o serviço suspenso. Porém, se completar 90 dias e a concessionária não emitir aviso de corte, ela não pode mais cortar, suspender o fornecimento. O que ela pode fazer é remeter o nome da consumidora ao cadastro de proteção ao crédito, que é o SPC, é isso, doutor? Isso, tomar as outras medidas que são necessárias. Entendi. Quem teve, doutor, um serviço, um fornecimento de luz cortado indevidamente, o que fazer? Qual deve ser a primeira atitude? Porque geralmente as pessoas pensam logo no judiciário, mas tem outras formas de resolver que a população muitas vezes não sabe. Então, qual seria então o primeiro procedimento? A primeira coisa é avisar a concessionária e registrar toda a comunicação que foi feita junto à concessionária, à prestadora do serviço, ao fornecimento de energia elétrica. Suspensão indevida, a concessionária é obrigada a restabelecer em 4 horas, se obviamente demonstrado que foi indevida, não é suspensão por inadimplemento. Demonstrando isso, então, tendo a data e o horário do registro, você vai ter essa possibilidade de ter restabelecida. Quando há uma suspensão indevida, a primeira coisa que se quer é o restabelecimento, além de qualquer indenização. Se essa suspensão gerou outros danos, aí, obviamente, também recomendo que se comunique isso à concessionária, ficando sempre registrado, deixe todos os registros, é fundamental que se tenha os registros de todas as comunicações, protocolos, mensagens, e-mails, reclamação no Reclame Aqui, qualquer tipo de registro é válido, mas para a concessionária vai ser importante o horário, inclusive para a contagem do prazo. E se essa suspensão gerou algum outro dano, aí ela pode ser acionada judicialmente. Ou se a suspensão não for restabelecida, se o serviço não for restabelecido no prazo determinado pela norma. No caso do corte indevido, aí tem que imediatamente comunicar a concessionária, ela tem até 4 horas para restabelecer o fornecimento. Caso esse fornecimento não seja restabelecido, ou seja, a religação não seja feita no prazo, e isso venha trazer danos para o consumidor, aí o consumidor pode entrar com ação contra a concessionária, inclusive exigindo dano moral, doutor? Isso, pode acionar inicialmente. Aliás, inicialmente não, é uma alternativa através do PROCON ou também a um processo judicial através dos juizados especiais civis. São as alternativas que se tem para haver o reembolso. Obviamente, não vai haver a mesma celeridade que seria da própria concessionária restabelecendo esse serviço. Mas, no final das contas, é a alternativa que resta. Certo. Quem tem direito, doutor, aos benefícios da tarifa social, né? Existe uma tarifa social que o consumidor de baixa renda ele pode, né, se inscrever e ter descontos, por exemplo,
na conta de luz. Quem tem esse direito? Bom, eu para responder essa pergunta, inclusive, eu fiz algumas as anotações. Todas essas informações, ou a maioria delas, elas estão registradas na resolução 1000 da ANEEL. E há um elenco de possibilidades, que são a família, primeiramente, está inscrita no CAD único e ter uma renda familiar mensal per capita, né, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo, tomando todo mundo, então, da residência, dividindo o valor que entra na residência, da renda, pela quantidade de pessoas que tem naquela residência. Se o resultado for menor ou igual a meio salário mínimo, ela teria direito a isso, a essa tarefa social. Além disso, tem os beneficiários do BPC, né, do Benefício de Prestação Continuada, conhecido como LOAS, que são aqueles que, no processo para receber esse benefício, eles já demonstram que têm a renda per capita de um quarto de salário mínimo e, e são ou idosos acima de 65 anos ou são deficientes físicos, ou na verdade, tem alguma incapacidade. Ou ainda, a terceira possibilidade é a família também inscrita no CAD único, no cadastro único, que tem a renda mensal da família menor ou igual a 3 salários mínimos e que tenha na família algum portador de doença ou deficiência, que o tratamento exija o uso continuado de aparelhos e, portanto, equipamentos que demandem o uso de energia elétrica. São basicamente essas três possibilidades, além de essas são subclasses das classes de baixa renda, e aí tem também as subclasses de quilombolas e indígenas. Essas classificações e os requisitos são variados e amplos. Havendo essa possibilidade, é mais interessante consultar a norma, ou até o próprio site das concessionárias, elas têm o dever de informar quais são os documentos, porque aí é uma série de documentos, abre-se um procedimento para fazer essa comprovação e ela ter acesso a esses benefícios. Uma pessoa portadora de deficiência, né, que demanda tratamento de uso continuado de aparelhos que necessitam de energia elétrica, doutor, ela estando inadimplente, ainda assim ela pode ter o seu fornecimento de energia cortado? Não, aí entra a questão dos princípios que a lei protege. Obviamente, o credor deve ser protegido no seu crédito, no seu direito, que são, nesse caso, as concessionárias, elas prestam serviço e são remuneradas por isso, e, portanto, se tornam credores de nós, consumidores. Porém, nessa situação, há um princípio mais valioso que entra em choque, que é o direito à vida, o direito à saúde, ao auxílio, que é fundamental através do uso de medicamentos, de aparelhos que demandam o uso de energia elétrica. Então, nesse caso, observe que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é uma medida que se tem para forçar o adimplemento daquela obrigação que ficou em aberto, daquele mês que está em aberto, e, obviamente, porque se há uma inadimplência continuada, não há por que continuar o serviço. Porém, como aqui a gente está se tratando do direito à vida até, essa medida não pode ser tomada. Então, a concessionária precisa buscar outras formas de se precaver e de buscar o seu crédito. Entendi. Teve uma situação que chegou aqui até o direito ao ponto de uma mãe solo, né, com crianças pequenas, que está inclusa, né, no serviço de tarifa social, que estava, né, inadimplente. Nesse caso, doutor, também é um caso, né, diferente. Ela pode ter o fornecimento dela cortado de energia. O fato de ser mãe solo, a configuração familiar
não é um dos requisitos para obter algum benefício. O benefício de tarifa social, ou, nesse caso que a gente, do exemplo que a gente falou antes, que é o caso de alguém que necessita para a vida do uso de aparelho eletrônico que exija energia elétrica, são requisitos que são válidos quando se fala ou de suspensão, ou de tarifa social ou de suspensão. No caso de configuração, sendo mãe solo ou pai solo, que é mais incomum, né? Mas pode existir, ou qualquer outra forma de configuração familiar, não é requisito para impedir a suspensão. Então, nesse caso, o fato de ser mãe solo não vai impedir a, a suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento. Certo, a gente está já terminando o Direito ao Ponto de hoje. Curte, comenta se você gostou do tema, um tema, gente, bastante relevante. Vai compartilhando também essa informação para que outras pessoas possam saber dessas dicas, né, desses esclarecimentos que o doutor está trazendo para a gente. Eu queria só falar que é bem importante que o consumidor observe o prazo também que a concessionária tem para fazer a religação, né? Porque isso também, doutor, tem relação com o horário, né, que a pessoa liga, o dia que a pessoa liga. Então, por exemplo, se o consumidor, né, teve sua energia cortada por questões de inadimplência, mas aí ele pagou a conta, ele liga para a Coelba numa sexta-feira à tarde, né, pode ser que não dê tempo da concessionária providenciar o religamento, né? Então, fica de olho no site da concessionária, tem lá todas as informações a esse respeito. Tem um prazo, vamos supor, de 24 horas para ligar, mas tem que ligar, por exemplo, se você ligar 8 da manhã, né, você pode aguardar até as 18 horas. Se você ligar na sexta, provavelmente só vai ser religado na segunda, véspera de feriado. Então, tem todas essas variações. E aí, é bom que você, consumidor, fique ligado, né? Para que tem direito também quem anda direito, né? Você também Isso. precisa fazer a sua parte. Doutor, um prazer recebê-lo aqui, como já disse. Volte sim mais vezes para esclarecer para a gente aquilo que a gente precisa saber. Elaine, eu que agradeço demais. E eu acho que, nesse ponto, uma mensagem final que eu poderia deixar é que a gente tem direito. Nós, enquanto consumidores, eu me coloco como consumidor que passou, e a maior parte de nós que está ouvindo é consumidor desse serviço. Mas a gente precisa, a palavra que você falou é excelente, a gente precisa entender e ser esperto para ter acesso aos direitos que de fato a gente tem, para não ficar buscando direitos que são desnecessários. A gente faz a nossa parte, avisar sempre a concessionária, guardar protocolos, guardar registros, tudo isso é importante, porque para contagem de prazos, para voltar de suspensão, para restabelecer a energia, tudo isso é importante de que a gente esteja andando a tempo. Então, a recomendação que eu dou é que sempre qualquer informação, qualquer comunicação, qualquer oscilação de energia, seja feita a comunicação e você guarde para si o registro dessas comunicações, para que, se for necessário ajuizar uma demanda, ou se for necessário até recorrer administrativamente, vocês consigam ter essas informações claramente. Esteja munido de provas, não é isso, doutor? Exatamente, esse é o ponto. Quando chega um cliente que tem todas as provas certinho, os protocolos com as datas, com o nome das pessoas que atenderam, é o momento perfeito. Mas para isso tem todo esse percurso para seguir. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto. Até mais, gente. Prazer.